Olá, amigos da Astral TV, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês tenham uma tarde maravilhosa, que as coisas estejam acontecendo para vocês de uma forma bem amorosa e tranquila, né? O que a gente sempre espera nesses dias de hoje, né? E eu queria saber de vocês hoje, como que vocês se cuidam energeticamente, como é que vocês tomam cuidados energéticos, enfim, né, daquelas energias do dia a dia, daquelas energias de quando a gente trabalha e, né, gera aquele cansaço, aquela às vezes até, né, desânimo. Então, existe uma técnica chamada apometria que ela trabalha a energia dos nossos corpos. O que isso significa? Na verdade, além do nosso corpo físico, nós temos mais corpos energéticos, hoje totalizando assim, né, nos nossos estudos, mais de 144 corpos energéticos. Mas de um modo mais geral, assim, em falando de estudos, né, onde a gente realmente tem ali uma informação mais clara, seriam 7 corpos principais. Dentre esses corpos, um dos nossos corpos é o nosso corpo chamado duplo etérico, ou o nosso corpo de energia vital, né, que trabalham as nossas emoções. Então, muitas vezes, nosso corpo físico, ele está até com uma energia positiva, você alimenta bem o seu corpo está saudável, e aí você percebe que você está meio caidinho, meio moadinho, você fala, poxa, não há nada no campo físico que possa mostrar essa dificuldade no campo que eu estou passando, que a pessoa sente, né? Mas aí nas emoções tá um pouco ali desanimado, tá triste, tá frustrado ou tá em luto, né? São várias questões que isso vai drenando a nossa energia e vai drenando a vontade e a força de fazer coisas, né? Porque essa força energética, ela não vem do nosso campo físico, mas sim principalmente do nosso campo emocional. Pode ver que quando você está apaixonado por alguma coisa, quando você quer alguma coisa ali, profundamente você tem energia até para levantar um caminhão se precisar, para você chegar naquele seu objetivo. Ao contrário, quando você está desmotivado, já não tem aquele brilho nos olhos, não está mais apaixonado por aquilo, você faz, mas sem força, sem vontade, né? Então, pode ser que ali o seu corpo emocional não esteja muito bem nesse sentido e ele não está te apoiando para que você consiga fazer ali um trabalho interessante, algo que seja necessário ali para o seu dia, né? Na apometria, nós vamos trabalhando então as questões dos nossos corpos, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo emocional, nosso corpo mental, né? É como se eu abrisse todo esse leque antes, que parece tudo uma coisa só, abrindo ele para que eu possa enxergar com mais clareza aquilo que está acontecendo nos corpos, né? E aí usando de uma forma meio alquímica, né, de uma forma bem interessante ali, uma energia mais sutil cósmica, a ajuda de um animal de poder, a ajuda de um mentor ou guia, né, a ajuda de um médico estelar. Então, o legal da apometria é que apesar, principalmente a apometria xamânica estelar, né, apesar de ser apenas você ali no comando, né, principalmente no trabalho ali da limpeza e da transmutação, ao seu redor existe toda uma equipe e uma egrégora de apoio para que possa ajudar a encontrar nos corpos energéticos o que está acontecendo ali. Pode ser alguma questão de um bloqueio energético, pode ser uma tristeza ali acumulada que, se ajustada, fica melhor. Então, existem vários símbolos que podem apoiar você nesse processo para que você possa melhorar a situação do seu corpo emocional, por exemplo. E aí a gente faz essa limpeza, essa cura, essa reestruturação
E normalmente as pessoas saem muito melhor do que elas se encontram hoje, né? Então, o legal dessa técnica é que você não requer, assim, muitos materiais, né, digamos, físicos. É claro que você pode ter uma pena, você pode ter um chocalho, você pode ter algo importante ali que você tenha conexão, né, um tambor, mas necessariamente para existir o atendimento, ele é num campo mais consciencial do que material. Mas obviamente que muitas pessoas que criam, né, depois a sua própria forma de atender, elas têm ali uma sementinha, um tamborzinho, uma erva, né? E o legal é que não existe uma regra específica de como precisa ser. Isso se abre na medida que cada pessoa vai aprendendo a desenvolver a sua própria forma de atender, para que ela possa escolher quais são os melhores recursos que ela quer usar no atendimento dela, né? Então isso é muito bacana de se trabalhar. E aí tem a questão do autoatendimento, então aquela questão que eu falei para vocês. Vocês chegam mais cansados, né, daquele dia pesado, brigou com o chefe, brigou com a esposa, brigou com o marido, né? E fica aquela reverberação daquela energia mais densa no seu campo. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma autoapometria, né? Então, isso é legal porque você mesmo faz o seu desdobramento, o seu desacoplamento para limpar esse corpo energético, para que você se sinta melhor daquela situação. E pode ser que você se sinta melhor e fique mais positivo, consiga tomar melhores decisões depois dessa situação. Ao contrário de quando você não limpa e continua com a energia densa ali, daqui a pouco você está desistindo de fazer uma coisa que você gosta, daqui a pouco você já não faz mais aquilo que você sonhou, vai desistindo, né, das coisas importantes para você. E é por isso que essa é uma técnica que eu acho essencial no sentido de limpar aqueles bloqueios ou aquelas energias que eu chamo de teimosas, né? Então a gente limpa e volta, até uma hora que realmente a gente consegue limpar, acha a raiz ali do problema e trabalha toda aquela questão. Mas é importante saber que, assim como a gente escova os dentes, né? Então toda vez que a gente passa, né, por uma situação difícil, existe uma desestruturação energética, existe uma baixa energética que acontece com a gente, que é normal, né? Nós somos seres humanos e todo mundo tem altos e baixos, né, energeticamente falando, e tá tudo bem. Mas como eu consigo, depois que eu tenho uma baixa energética, superar essa situação, receber novas energias para conseguir superar e sair dessa situação mais negativa. Então, por isso que a apometria ela é uma ferramenta bem interessante e importante, que foi trazida pelo Dr. Lacerda, então ele tem mais ou menos aí 100 anos, né, de estudo, né, dessa parte, e de entender essa conexão entre o espírito e a matéria, né? Então, nós vamos entendendo que além da nossa matéria, existe um espírito, existe uma consciência que cuida desse corpo, existe uma consciência que direciona esse corpo. E o que é essa consciência senão a nossa alma? Então, todos os trabalhos energéticos nós estamos direcionando não só ao nosso corpo físico, mas principalmente aos nossos corpos energéticos que conectam com a nossa alma. Então, entre o nosso corpo físico, existe uma série de corpinhos para chegar na nossa alma. E é ajustando esses corpinhos que eu consigo fazer a minha consciência ficar cada vez mais alinhada ao caminho de alma que eu venho trazer aqui na Terra. Então, é muito interessante, muito legal todo esse processo de evolução, porque quando você começa a fazer a apometria em você começa a aplicar nas pessoas, né, da tua família, né, que aceitarem, obviamente, você vai vendo que há uma melhora na vida delas, porque há um alinhamento entre o corpo e a alma, né, entre a matéria e o espírito. Então eu não deixo de existir na matéria, mas eu faço com que a minha matéria
se alinhem cada vez mais ao caminho ou às energias da minha alma, fazendo o que? Limpando a energia dos nossos corpos. Porque pelo menos até o nosso corpo mental superior, existem muitas questões de manipulação, cargas de energia passada, cargas da sua própria ancestralidade, você mesmo que viveu muitas coisas, né, na sua vida. Então, tudo isso, de uma certa forma, gera pontos de baixa energia no seu campo energético que em algum momento você precisa limpar. E nesse momento que você precisa limpar, é o momento que acontecem as coisas mais inesperadas possíveis na sua vida. Essa que é a questão que acontece. Então, muitas vezes, quando começa a acontecer muita coisa estranha, muita coisa que fala, gente, mas eu fiz tudo certinho, por que está acontecendo tudo de errado? Normalmente é nessa hora que existe alguma questão ali que precisa ser trabalhada, limpa e corrigida. E às vezes na apometria a gente consegue trabalhar essa questão, né? Entender que consciências estão ali conectadas para você gerar essa situação na tua vida. E aí a gente consegue limpar, explicar, organizar, para que você possa voltar para o teu eixo de novo e voltar para o teu caminho de alma que você veio aqui fazer, né? E que é muito importante, muitas coisas interessantes que você vem fazer. Hoje, na energia dos mestres, vem a energia de Buda, né? O Buda, na verdade, ele é um mestre que nasceu perto do Nepal, entre a Índia, e é um mestre muito interessante, Índia, China, né? Porque existem vários tipos de Buda, né? Na verdade, no ensino oriental, ele fala que quando você se ilumina, você se torna um Buda, né? Nesse caso, a gente fala de Buda Maitreya, que é o Buda que ele vem para trazer novas informações para o teu crescimento, para a tua evolução, né? Então, esse Buda Maitreya, ele vem para ajudar você a entender esse caminho, né, que a gente se colocou para poder recuperar todos os pedacinhos de alma perdidos por aí, né, que a gente se perde um pouquinho no meio do caminho, e também encontrar o nosso centro, né? Esse Buda também está ligado não só ao Maitreya, mas Buda Gautama, que é o Buda do budismo, né? Então, Buda Gautama, ele sempre se focou na questão do sofrimento humano, do sofrimento das pessoas, pedindo sempre para entender o que de melhor pode ser feito nessa evolução humana dentro da questão do sofrimento, né? E aí o Buda fala que quando você está no seu centro, todos os sofrimentos terminam, porque você entende que cada um tem um aprendizado nesse processo. Então, vamos mandando para vocês a energia de Buda e a iluminação, né, para que a gente possa um dia chegar no nosso corpo búdico. E essa energia búdica possa chegar até você, ajudando você a chegar mais próximo à sua centelha divina, à sua consciência criativa, a consciência que está mais conectada ao Criador, né, à luz. E aí você entender que você é um canal de luz, né? Então, quando a gente entende que a gente pode se tornar um canal de luz, muita coisa na nossa vida passa a se transformar até para um respeito com a nossa existência e com quem nós somos. E aí fica também o meu convite para vocês fazerem o curso no dia 19 e 20 de outubro com o Nazareno Sabino lá na Hathor, de apometria xamânica estelar, que tem, além de todas essas técnicas maravilhosas de desdobramento, é um trabalho muito profundo com os mestres ascensos, com os seres de luz, com egrégoras xamânicas e também com as egrégoras estelares. Se quiser saber um pouquinho mais, acompanhe a gente, que a gente vai falando devagarzinho, explicando aos pouquinhos para vocês, tá bom?
Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais, gente.